qual o balanço que vocês fazem da versão final do arcabouço fiscal, aquela que acabou de ser aprovada por ampla maioria, 372 contra 108 votos, na Câmara dos Deputados, e o seu impacto sobre investimentos na economia brasileira? Com a palavra, Iole Ilíada. Boa noite, Breno, Rita, Jones. Boa noite a quem nos assiste. Mais uma alegria novamente estar aqui com vocês. E eu faço um balanço muito negativo. Aliás, eu não sou economista, já disse isso em outra ocasião, então eu me valho dos balanços feitos por... Sorte é tua. Pois é, né? Enfim, eu já disse isso. Eu tenho outros defeitos, são muitos, mas... Mas, retomando a seriedade que a pergunta exige, e digo isso porque a gente vem discutindo esse tema há algum tempo, mas hoje nós o fazemos já sob o leite derramado, né? Quer dizer, já depois do fato de que essa proposta foi aprovada, mas enfim. Então, vários economistas, dos quais eu me valho, e que têm uma competência inconteste, vieram mostrando todos os problemas que esse arcabouço trazia, e sendo talvez o principal, o mais grave, aquele que inibe, que contrai a capacidade que o governo terá de realizar investimentos públicos. Eu quero ressaltar que esses economistas são pessoas progressistas e são apoiadores do governo de primeira hora. E por que eu ressalto isso? Porque eu não consigo imaginar nenhuma outra razão para eles fazerem as críticas que fazem, senão a de ajudar o governo. Não consigo imaginar por que estariam fazendo isso, senão para evitar o pior. O que me faz confiar plenamente no que eles disseram a respeito do quanto isso vai impactar negativamente a capacidade do governo de realizar investimentos. Isso quando esse governo se elege, primeiro, durante a campanha, falando claramente contra o teto de gastos, que é uma regra fiscal restritiva, e a favor do aumento da ampliação dos investimentos. Primeira coisa. A segunda coisa, este governo, assim que eleito, desnuda para todo mundo, reiteradas vezes, o quanto o país que ele estava herdando era um país destruído, era um país que precisava ser reconstruído em várias áreas, seja no que se refere às políticas públicas, seja no que se refere às políticas de desenvolvimento, o que exige, evidentemente, orçamento. E terceiro, o governo Lula tinha uma experiência anterior, os governos do PT tinham uma experiência anterior, mas aqui eu vou me referir especificamente ao governo Lula, porque ele sempre se orgulha muito do que foi capaz de fazer, e com razão, né? Ele sempre fala muito do que fez, e com razão. Mas esses governos dele foram apoiados numa ampliação muito significativa do investimento público. Por tudo isso, o que se imaginava é que, em qualquer caso, haveria uma disputa política por uma regra fiscal, caso ela realmente fosse necessária, mas por uma regra fiscal, porque já há uma discussão sobre se precisaríamos de uma regra fiscal. Mas caso essa fosse a conclusão, por uma regra fiscal muito menos contracionista, e que se preocupasse muito mais com uma folga fiscal, com uma folga orçamentária, justamente para poder não só recompor as políticas públicas, mas investir fortemente no desenvolvimento do país. E aí nós tivemos, assim, dois momentos chaves para fazer esse debate. E com isso eu vou concluir, porque eu sei que meu tempo deve estar terminando. E, inclusive, para poder ressaltar os problemas políticos dessa proposta, porque, evidentemente, disse que não sou economista, e, economicamente, a proposta cobra um preço alto, mas ela cobra um preço político talvez tão alto quanto o preço econômico. Porque nós perdemos a chance, né, o governo e os setores progressistas perderam a chance de fazer esse debate já de saída, no momento em que se discutiu o fim do teto fiscal, ainda na PEC de transição, né? E ali já se comprometeu de pronto com uma outra âncora fiscal. Eu gosto de lembrar que o nome usado na época foi âncora fiscal, porque eu acho que ele é muito revelador, né? Porque âncora é aquilo que prende o navio e não deixa ele sair do lugar. Então, ali já se comprometeu com a âncora,
ok, vamos supor que ali havia o risco de não conseguir derrubar o teto de gastos, mas imediatamente o governo apresenta, por livre e espontânea vontade, uma proposta que é contracionista, que é restritiva, sabendo que essa proposta seria piorada no Congresso, e finalmente, terceiro erro político, e com isso eu encerro, na hora que a proposta é piorada, mas o governo se vê na armadilha de ou votar nela ou ter de volta o teto dos gastos, comemora como se fosse uma vitória, transforma o vício em virtude. Esse, para mim, é o terceiro erro político que cobra um preço tão alto quanto o arcabouço em si. Com a palavra, Jones Manuel. Olá, gente. Boa noite, Breno, Rita, Iole, boa noite a todo o público do Ópera que acompanha a gente. Veja, acho que a primeira coisa a ser dita é que está circulando muita mentira sobre o tema. O problema não é o governo Lula ter minoria no Senado e na Câmara. Isso, evidentemente, é um problema. Mas o desenho do arcabouço fiscal, do novo teto de gastos, porque é esse o nome, foi tão reacionário por a escolha política do governo. E aí, antes de entrar na pergunta em si, eu quero citar alguns fatos que não podem ser esquecidos. O governo Lula fez uma jogada muito boa na PEC de transição. Aquilo foi um ganho político gigantesco do governo, porque ele conseguiu, primeiro, conseguiu eliminar Mandrake do Gilmar Mendes para tirar o Bolsa Família do teto de gastos, né, numa dessas articulações de causuísmo jurídico. Conseguiu aprovar uma recomposição orçamentária na PEC de transição e o governo assume com uma certa capacidade de aumento de gastos, muito melhor do que o orçamento que o Bolsonaro deixou. Aí, em janeiro, o ministro Fernando Haddad anuncia que ia cortar 25 bilhões do orçamento aprovado pelo Congresso. Veja, o Congresso, com o Centrão, com o Arthur Lira e tal, aprovou, e Haddad disse que, em nome da responsabilidade fiscal das contas públicas, ia gastar 25 bilhões. Esse dinheiro, de pronto, poderia ser alocado num programa de geração de empregos, reativando, por exemplo, obras paradas que ainda têm viabilidade prática, porque tem algumas obras paradas que estão há tanto tempo paradas que perderam até a sua funcionalidade. Então, o governo decide cortar 25 bilhões e começar a política de austeridade. A PEC de transição, aprovada pelo Congresso, permitia desde já o aumento do salário mínimo em janeiro. De novo, o governo, a partir do ministro Fernando Haddad, diz que o aumento do salário mínimo só vai vir em maio, porque aumentar o salário mínimo já em janeiro daria uma despesa a mais de 2 bilhões, o que é um troco para o orçamento do governo. Né? Só essa semana liberou para o Arthur Lira 3 bilhões, praticamente. Então, veja, beleza. Então, o governo decidiu não aumentar o salário mínimo já em janeiro. Em seguida, o Fernando Haddad, até agora, inclusive, ninguém sabe como, criou uma justificativa cebosa para o programa de renegociação de dívidas do governo, que seria outra medida de muito impacto popular, não foi lançado, porque diz que tem um problema técnico no aplicativo. Então, assim, o governo está desde março dizendo que o programa de renegociação de dívidas para 70 milhões de famílias endividadas não foi lançado ainda por um problema técnico. Então, assim, tem que chamar alguém que fez um cursinho aí, né? De ciência da computação e tal, procurar algum nerd, porque, sinceramente, tá 3 meses. Aí, o governo conseguiu, na PEC de transição, a exclusividade legislativa, ou seja, o Congresso não podia aprovar não podia apresentar uma nova proposta de marco fiscal. Era o governo exclusivamente que tinha até agosto para apresentar essa proposta. O ministro Fernando Haddad decide mandar uma proposta que mantém, no essencial, a lógica do Michel Temer, do teto de gastos do Michel Temer, ainda que seja uma proposta melhor desenhada. Então, o governo decidiu, de bom grado, assumir uma agenda de austeridade, inclusive abrir mão de espaço fiscal para gasto público. Veja, até hoje, com todo o respeito do mundo, mas ninguém me explica o que é que justifica o governo abrir mão de 25 bilhões em nome de responsabilidade fiscal. E aí, concluindo, e até posso até voltar na próxima pergunta, e eu vou até fugir do tema, mas veja, concluindo. Então, o Congresso ser de maioria conservadora é um problema, mas veja, o governo, de saída, escolheu não enfrentar a lógica da austeridade, pelo contrário, ele conseguiu ser mais austero do que o Congresso Nacional, quando ele abre mão de gastar 25 bilhões que foram aprovados
pelo Congresso na PEC de transição. Rita Coitinho com a palavra. Boa noite. Também vou corroborar aqui a avaliação dos meus pares aqui hoje, de que esse arcabouço fiscal, né, que é o novo nome, aprovado é realmente um banho de água fria, vamos dizer assim, nas expectativas da ampla maioria dos eleitores dessa coligação, né, que teve Lula à frente, na qual tantos de nós apostaram. É claro que a gente teve aí uma correlação de forças um tanto mais ampla do que teria em outras situações, dado que o bicho do outro lado era feio demais, então a gente teve aí adesão de última hora de alguns partidos mais à direita, enfim, que vieram apoiar e votar, mas esses já não estariam com o leque de forças que apoia de fato o governo Lula já no primeiro dia de governo, como a gente já pôde observar, até com o comportamento do Congresso. Porque, em primeiro lugar, o crescimento que a gente teve no primeiro e no segundo governo Lula, que foi um crescimento fora de série, que muita gente diz que foi só uma grande sorte, muita gente diz, foi porque teve o boom das commodities, né? Isso é um argumento que anda aí pelo ar, para dizer que não houve nenhum sucesso econômico dos 2 primeiros governos do PT. Esse é um argumento falso. Mais de um economista que eu venho lendo já demonstrou em estudos que o que levou o crescimento econômico naquele período, para além do crescimento das commodities, foi fundamentalmente o investimento público, com os programas de distribuição de renda, com os programas de financiamento de obras, com os programas de financiamento de construção popular, enfim. E aí a gente chega nesse governo, com toda essa expectativa que a Iole já falou antes, né, de crítica ao teto de gastos, quando o Temer colocou goela abaixo de todo mundo logo após o golpe de Estado, essa verdadeira âncora aí na economia, nós protestamos, a esquerda levantou-se contra isso foi o tom de campanha, e aí o próprio governo recua e traz uma proposta muito rebaixada, e que nem assim consegue agradar a banca financeira, que continua criticando, porque eles querem absolutamente tudo, né? Então, se a ideia era ter algum tipo de aliança, algum tipo de aliados de última hora apresentando uma política econômica mais comportada, isso não funcionou. Tanto não funcionou que a gente teve o que teve no Congresso ontem, né? Então, me parece que o governo começa mal, começa errando bastante, ignorando que o investimento público é central no crescimento econômico. É falsa a afirmação de que o excesso de investimento público que gera inflação, que gera problemas para a economia. Na verdade, é o contrário. O nosso problema é a dívida pública, é uma dívida que não vai se resolver enquanto a gente tiver essa política de juros altos, e o governo não ataca esse problema, né? E vai lá e retrai o investimento público. Desculpa aí, Breno, passei do tempo, né?